Hoje, excepcionalmente, mais cedo aqui no Band News, no meio do dia, para repercutir esse vai e vem do governo, né? Governo federal que acabou recuando em parte das medidas de elevação do IOF, depois de uma série de críticas. Seja bem-vindo, independentemente do horário aqui ao Band News, no meio do dia, Ju. Boa tarde. Pois é, que confusão, né, Débora? Boa tarde para você, para o Sandro, boa tarde para o nosso ouvinte. Você vê que esse vai e volta e tem que depois fazer uma entrevista hoje de manhã para poder explicar algo que foi anunciado e que depois teve que voltar atrás. O balanço, viu, pessoal, dessas medidas anunciadas é negativo. O copo meio vazio nesse momento. É impressionante como o governo faz essas coisas, né? Na medida, lembra do imposto de renda, também foi assim, anunciou uma medida que era positiva, depois junto anunciou uma que criava ruídos, né? Que criava confusão. Foi o que aconteceu ontem, né? Hoje cedo, o ministro Haddad convocou uma entrevista coletiva para a imprensa, 8 da manhã, 8h15 da manhã, para poder explicar o que eles decidiram voltar atrás ontem à noite, numa reunião que a ala política se reuniu, sem a equipe econômica, com Gleisi Hoffmann, Rui Costa, para dizer que estava pegando mal, que precisava voltar atrás. Enfim, uma grande confusão, o que demonstra muito uma desorganização, no mínimo, do governo, e isso interfere em economia, gente, porque isso é confiança. Né? Você adota uma medida, você anuncia uma medida, você faz um anúncio público para depois voltar atrás de uma parte dessa medida, fica sempre aquela impressão. Em economia, a gente fala muito do tubo da pasta de dente, quando sai o conteúdo, né, sai a pasta de dente, depois você não consegue enfiar dentro do tubo de novo. De novo, fica aquela sensação de que a qualquer momento o governo pode mudar de ideia de novo. E aí qual é a regra que vale? É a regra anterior? É a regra nova? De repente pode tirar um coelho da cartola? E isso é muito ruim, cria uma instabilidade enorme. O dólar bateu 5,70 hoje. Então, se o governo quis anunciar ontem uma medida para poder trazer credibilidade, trazer confiança, contribuir para a queda do dólar, como estava dizendo o ministro Haddad ontem à noite, que era contribuir para a queda da inflação, dos juros e tal, quando anunciou um corte maior de gastos, ao mesmo tempo anunciou um aumento de imposto, o IOF, num país que já tem uma carga tributária tão alta. Quem aguenta mais pagar carga tributária, quem aguenta pagar mais imposto nesse país? Então, o IOF é considerado um botão de emergência, é considerado uma espécie de desespero do governo por receitas, por aumentar a arrecadação sem passar pelo Congresso. Então a leitura é muito, olha, o governo está desesperado, legal, anunciou ali um compromisso maior de equilíbrio das contas, mas da pior maneira, né? Mostrou que ele quer entregar, mas que ele tem um buraco enorme, ele oficialmente ele admite que ele precisa fazer uma contenção maior, porque a situação é muito dramática, mas que precisa de dinheiro também novo para poder equilibrar essas contas e que não pode depender do Congresso, por exemplo, para aprovar algo diferente do IOF, porque o IOF é uma medida que já passa a valer hoje. Né? O governo tem essa liberdade de tomar uma decisão rápida. E aí passa essa sinalização, né? O governo está desesperado, precisa de dinheiro, não tem apoio político, e então vamos subir o IOF, que é o imposto mais rápido para a gente ganhar dinheiro rápido. Então, no final, ficou essa sensação de que, olha, a situação das contas públicas é difícil, o governo, ao invés de fazer medidas estruturais para cortar gasto no país, não faz, e passa para a sociedade o ônus de fechar as contas públicas, de fechar o equilíbrio das contas. Então, é uma mensagem muito ruim, que no final das contas passa uma mensagem que é um governo que está fraco, um governo que está perdido, que vai e volta, anuncia uma medida, depois volta atrás. Assim, o balanço, pessoal, muito difícil para o governo. Acho que virou uma grande lambança, que podia no início ter se tornado ali, quando começou o anúncio da contenção maior de gasto, ter sido uma mensagem de responsabilidade com as contas, acabou virando uma grande confusão, encarecendo crédito para pequenas empresas,
para simples, microempreendedor individual, e aí cobrou de fundo que compra, fundo de investimento que compra ações no exterior, isso é comum, né? Hoje você pode colocar seu dinheiro num fundo de investimentos e aquele fundo compra ações de empresas dos Estados Unidos, por exemplo. Então é uma espécie de controle de capitais também, né? Você taxar fluxo de dinheiro, isso acaba trazendo um ambiente ruim, porque essa liberdade de fluxos, de entradas e saídas são importantes para qualquer economia. É uma espécie até parece até uma tentativa de bloquear, né, saída de dinheiro. Ficou um cheiro ruim, sabe? Ficou uma sensação, por mais que tenha voltado atrás, a sensação é que está ali à mão, né, essa medida. Se o governo precisar de dinheiro, a qualquer momento pode adotar essa medida de novo e outras. Se espera que possa ter ainda mais aumento de impostos anunciados ao longo dos meses, aí dos próximos meses. Então, olha, pessoal, acho que o sentimento que eu tenho aqui, ouvindo horas de entrevistas coletivas ontem, hoje, conversando com muita gente, com empresários, com pessoal de mercado, é um gosto ruim, sabe? De um governo que está perdido, um governo que está enfraquecido e que não quer fazer o que precisa ser feito, que é corte de gasto na carne. Cortar para valer, fazer reformas estruturais, de fato fazer o ajuste pelo lado correto, que é diminuir o gasto público, o inchaço da máquina pública, e não. Resolve passar para a sociedade uma parte desse ônus para fechar essa conta. Não foi bom o resultado, viu? Ô Ju, só antes de uma pergunta, tem ouvinte perguntando, quando entra em vigor? Já entrou, começou a valer hoje. E eu tava falando há pouco, né, de como o número pode parecer pequeno, falando especificamente da compra de dólar, de 1% para 3,5%. Vamos botar uma conta para quem vai viajar com a família, vai passar alguns dias fora, 5 mil dólares você vai sacar numa casa de câmbio. Só de IOF a gente tá falando de subir de 1%, que são 50 dólares, para 3,5%, que dá 175 dólares. Esse é o aumento que a gente tá falando. E 175 dólares, só lembrando, são quase R$1.000. É esse aumento que a gente tá falando. Só de imposto, só você tá pagando exatamente, só do IOF, Exato. né? Fora outras taxas. E aí, Ju, essa parte para pessoa física, né? Queria até falar um pouquinho mais a questão do crédito para as empresas. Eu tava ouvindo, por exemplo, nosso colunista também, o Andreasa, citando, você já citou em outros momentos, aumentar crédito para a empresa significa a empresa que precisa se financiar vai pagar mais caro. Isso não acaba resultando, esse aumento normalmente é repassado para o consumidor, e 2, existe a chance disso pressionar a inflação? Olha, o discurso do governo, Sandro, é ajudar o Banco Central, né? Dizer que o governo está encarecendo o custo do crédito, assim como a taxa Selic também vem subindo com esse objetivo para poder encarecer o crédito, esfriar o consumo e com isso a inflação cair. No fundo, essa lambança toda, do jeito que foi, uma coisa que vai e volta e que vaza antes, por exemplo, traz um efeito contrário de baixa da inflação, que é a alta do dólar. Esse ambiente de improviso traz uma perda de confiança. Então, quando você pensa em contribuir para a queda da inflação, né, dos juros e tal, via encarecimento de crédito, você tem na outra mão o dólar subindo hoje. E isso é pressão de custos. Então você tem essas duas questões, Sandro. Se por um lado encarecer o crédito, teoricamente aí pelo discurso do governo, vai na direção do Banco Central, que é encarecer mesmo o crédito para as pessoas tomarem menos crédito, consumirem menos e ajudarem na queda da inflação. Mas se por outro lado é uma medida feita da maneira que foi, com vai e volta, improvisada, gerando, na verdade, uma mensagem de enfraquecimento político, demonstrando um desespero do governo para poder fechar as contas, já que via corte de gastos ele não consegue fazer.
ele não quer fazer, né? Então o efeito acaba sendo negativo, até do ponto de vista da própria queda da inflação, né? É um efeito líquido negativo em perda de confiança e impacto mesmo para a economia, se a gente pensa que o governo de qualquer maneira está dando um jeito para cumprir a meta de equilíbrio das contas. Se isso poderia ser positivo, no sentido, ele está tentando passar uma mensagem de que tem, sim, um compromisso de equilibrar as contas, mas da pior maneira possível, de uma maneira confusa, de uma maneira que demonstra um não desejo de fazer esse ajuste via corte de gastos, e aí esse vai e volta do IOF, deixando o ambiente econômico bastante tenso, as pessoas sem saber o que vão pagar, o que não vão. No final das contas, o efeito foi muito negativo para a própria economia, demonstrando a fraqueza política e demonstrando também uma confusão técnica, porque como é que você anuncia um negócio, você faz ali, você chama para um anúncio e tem essa bateção de cabeça toda, né? Então, acho que o balanço, inclusive em efeitos práticos, Sandro, para efeitos de inflação, ele vai ser negativo. Nesse momento que a gente vê um ambiente de perda de credibilidade, de confiança e de descrença na capacidade do governo equilibrar as contas da maneira correta, né, e não da forma como está sendo passado. Bom, e depois dessa repercussão negativa e recuo do governo, houve impactos na Bolsa de Valores, no dólar. Dólar agora em elevação, sobe 0,35%, está cotado a 5,68%. E a Bolsa de Valores com desvalorização de 0,23% aos 136.956 pontos. Juliana Rosa volta a conversar com a gente na segunda-feira. Bom fim de semana para você, Ju. Até semana que vem. Um beijo, bom fim de semana também para vocês. Obrigada.